E agora tá. Então, E agora só tá nós dois aqui. Tá, eu vou deixar você como anfitrião gravando. Tá certo. e aí, Antônio? Mamãe, dá seu celular pra mim? Então, Antônio, eu quero falar com você. Deixa eu falar uma coisa importantíssima. Pronto. Eu vou ter que deixar no mudo aqui que eu tô na rua chegando em casa. O dente Ah, dele. tá certo, André. Vou ficar Tá. aguardando o pessoal entrar aqui. Beleza. Fica tranquilo que eu vou tentar conduzir da melhor maneira aqui. Boa noite, Aldevan. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem, Joel? Olá. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Hoje eu estou como anfitrião aqui, porque o André está na rua. Tranquilo? Como é que o senhor está? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí para conduzir mais uma aula. Espero que dê tudo certo, se Deus quiser. Vai dar sim. Com certeza. Como que foi Boa noite. o dia de hoje? Boa noite. Tranquilo. Desembarquei hoje, estou aqui em Macaé. Ah, tá em Macaé. Estou em Macaé, mas eu não moro aqui não, no Rio. Eu moro em Sergipe. Ah, entendi. Entendeu? Eu trabalho aqui. Você chegou a preencher aquele questionário para a gente identificar o tipo no Eneagrama ou não? Não cheguei a preencher não, porque eu estava a bordo, eu estava a trabalho Ah, entendi. e praticamente lá a internet, assim, a gente consegue conversar pelo WhatsApp, mas as live falha muito, entendeu? Eu cheguei a Tem ver os algumas partes. questionários, mas não respondi. Entendi. Se você quiser responder e depois me passar no meu particular, no meu WhatsApp particular, você me passa, depois a gente dá uma analisada. Pronto, eu vou ver, tentar fazer isso agora. Tá certo? Com a dinâmica de grupo e tudo, a gente consegue fazer uma identificação mais correta depois. Ok. Ouvindo as pessoas, né, quando elas vão se pronunciando, aí a gente consegue um resultado melhor. Ok. Boa noite, Abel. Eita. Alô, Abel, boa noite. Viviane, boa noite. É que você tá tudo. Alô. É que você tá brinquedo. A nós. Isso. Viviane, boa noite. Boa noite, tudo bem? Olá, Viviane, tudo bom? Tudo. Hoje eu estou de Abel, parabéns anfitrião aqui. pelos vídeos lá. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite. Abel. Boa noite. Tudo bem? Tudo na Santa Paz. Estamos chegando para participar dessa aula especial. Oh, que bom, André. Oh, Abel, espero que esteja à altura do nosso querido André, ou pelo menos próximo. Ah, vai estar sim, Luiz. Aí.
Com certeza. Porque o André é nosso mestre, né? Então, Sim. devemos todo o respeito a ele. Mas sempre agregamos junto, aprendendo com ele, né? Sim. O André tá na rua, agora há pouco falei com ele, ele tá na rua de carro e tá indo para casa. Daqui a pouco ele participa. Ele me deixou como anfitrião hoje. Que bom, né, Isso. Luiz? Pois é. Olha o privilégio. Espero que eu chegue lá um dia, né? Vai. Não, vamos chegar. Todo mundo, todos nós temos um. Sei. Abel, Verdade. Oi. sobre os teus vídeos lá, parabéns. E eu queria uma outra hora trocar uma ideia com você sobre a oratória. Um prazer. Estou à disposição de vocês. Então tá, eu te chamo ali uma hora para a gente conversar sobre isso. Ok. Você tem um bom tom de voz, um bom timbre. É forte, né? É forte. Eu não tô brava, não. Não, Vai não. ser apresentadora de TV também, né? O Abel? Não, mas é bom, né? Fala alto, grosso, todo mundo escuta, né? Mas eu não tô brava. É verdade. O problema é que todo mundo acha que a gente tá brava, né? Mas não tá. Eu, quando falo também aqui, até aqui na minha casa, minha esposa fala, nossa, parece que tá brigando. E não tá falando nada disso, né? Não. Mas só por causa do jeito e o tom, né? Principalmente... Aí em casa eu também falo muito alto, porque eu tô sempre embaixo da cama. Eu também Eu não falo alto, a esposa não ouve. Ai, meu Deus. Eu também falo. Às vezes a minha esposa insiste, fala assim, tá bom, então eu vou lavar a roupa. Tá certo. Ai, como vocês são mal com as esposas, né? Não é bem assim. Aqui em casa eu digo assim, eu expliquei esses dias, meu filho, por que você tá berrando? Eu disse, eu não tô berrando, eu tô explicando em voz alta. Porque não entende, eu explico em voz alta. Você é descendente de italianos? Eu sou. O italiano parla com as mãos, né? Porco dia. Pai, Bergamasco ou italiano mesmo? pai, não, eu sou... Dá lá o... Meus avós, né? Os pais da Pessoal, vamos dar início ao nosso trabalho. Vamos começar... Boa noite a todos. Boa noite. Vamos começar a movimentar. O Abel foi o primeiro da lista aí, que começa com a letra A. Tem um nome composto, né? A gente chama ele de Abel, ou chama ele de João. Tem essa vantagem. O Abel já tem alguma dúvida ainda com relação ao seu tipo, Abel? Aquilo que eu falei para você. Eu pensei que o meu tipo era o 7 com a asa no 1, né? Sim. É o 8, né? Mas você dá uma olhadinha no 8, eu não quero te influenciar, não. Olhei, sim. Tá? Não quero te influenciar, mas você tem uma certa liderança, né? No seu trabalho, você está sempre à frente, né? Sim. Então, eu acho que tem tudo a ver. Ô Luiz, pra mim não deu certo. Eu não consigo achar o meu. Não consegue? Não, deu duas, eu fiz de 2 a 3 vezes, eu já fiz em outras vezes, em outras ocasiões também. Pra mim dá 2 números sempre. Né? Mas aí eu não sei depois. Qual dos dois. Entra no meu particular, lá no meu WhatsApp. Vamos conversar por lá, porque eu acho que vai ter uma conversa um pouquinho mais demorada. Tá. Pra gente identificar o seu tipo. Então, eu fiz eu fiz aquele questionário que fala o tradicional lá, né? E eu fiz um outro depois mais prolongado, mais detalhado, também não deu. Aí eu fiquei na dúvida, porque é a terceira vez fazendo e der 3 números. Eu vou ser sincero com você. Os dicionários deixam a gente meio atordoado de vez em quando, viu? Pois é, eu fiquei muito porque uma pessoa racional como você vai ficar pensando muito na hora de responder a pergunta. Pois é, eu fiquei pensando, porque eu não digo assim, mas pode ser essa resposta, pode ser outra, eu fico lendo, aí li de novo, aí eu digo, não, mas é assim. Aí causa uma certa confusão. A gente tem que responder de supetão, assim, olhou para a pergunta e na base do papai mandou escolher essa daqui. Entendeu? Nossa, sério? Não pode pensar muito.
Se você pensou, você racionaliza demais, né? E aí gera... Eu leio até a segunda vez, porque a segunda vez você pode ler de forma diferente. Então, né? Isso, exatamente. Luiz, você pode falar comigo? Posso, mas pode falar. Beleza, meu irmão. Desculpa estar te interrompendo aí. Boa noite a Não, todos. Boa noite. tranquilo. Já que você vai dar essa palhinha aí para a Viviane, eu vou te pedir carinhosamente aí a sua... Se você puder me dar um auxílio pessoal também depois. Sim, claro. Assim... Com prazer também, com a maior alegria. Eu te agradeço muito, cara, porque eu tenho um tipo que nas leituras e nos estudos eu me identifiquei, mas o que acontece, né? Eu tenho duas pessoas aqui na sala, no grupo, uma delas não está presente aqui hoje, mas só para você ter uma delas é você. E você me sugeriu fortemente que eu pertenceria ao grupo 5, ao tipo 5. E ontem eu fiquei conversando com o Vander Prata, depois que terminou a aula, pra você ter uma ideia, nós ficamos conversando até quase 2 horas da manhã. Sim. E ele, assim, foi categórico em afirmar para mim que o meu tipo é o 4. No aplicativo e no questionário, e também pelo que eu li, o tipo que eu mais me identifiquei foi o 8. Só que pelas colocações do Vander Prata, eu tive que concordar muito com ele que eu realmente pertenço ao tipo 4. Então, você acabou de falar para a Viviane agora que isso gera uma certa confusão, e é exatamente por isso que eu te pedi ajuda, porque é o que está acontecendo comigo, porque eu me vejo, na verdade, em 2 tipos ao mesmo tempo. E eu não estou conseguindo resolver essa equação, talvez até pelo motivo que você sinalizou para a Viviane aí, por tentar estar racionalizando demais. Então, se você puder me dar uma ajuda aí, cara, eu vou te agradecer demais. A hora que você puder, eu estou Nós conversamos hoje, depois da aula, ou amanhã, né? Para a gente tentar resolver essa questão, tá? Tentar identificar o seu tipo. Bacana, muito obrigado, Luiz. Eu vou precisar da tua ajuda, porque eu preciso decifrar esse enigma aí de qualquer maneira, viu? Não, fica tranquilo, vamos tentar ajudar. Né? O ideal é que você faça a sua autoidentificação, né? Que a gente não dê muito palpite na questão dessa identificação, mas quando a pessoa está em dificuldade para encontrar o seu tipo, sua tipologia, a gente pode auxiliar, né? Foi o que Vander fez com você. Ele não está errado, está correto. Mas o ideal é que você possa se auto-identificar. Mas vamos lá amanhã ou hoje já termina a aula, tá certo? Tá ótimo, perfeito. Quem está no ar aí que gostaria, ainda tem dúvida com relação ao tipo? Luiz, eu mandei para o seu privado as letras que mais corresponderam. Ah, tá certo. Nós podemos também deixar para outra hora, Delvan? Tranquilo, sem problema. Aula ou amanhã? Amanhã seria melhor para mim. Porque aí a gente já está estamos já no processo aqui de identificação e fica um pouquinho mais à vontade para a gente identificar amanhã. Ok. Tá certo? Pastor Celso está aí na escuta, não? Dúvida, Luiz. Oi?
Eu também estou em dúvida do meu. Você está em dúvida? Quem está falando? Amada? Amada, eu não identifiquei aqui, Amada. Eu estou aprendendo a mexer no aplicativo ainda. Ah, tá. Mas está me ouvindo? Estou te ouvindo. É, eu não... Pode falar. Eu fiz um questionário uma vez, deu 4. Sei. Mas eu também me identifiquei com 9 e com 1. Eu também estou bem perdida. O questionário é o que eu falei, né? Ele gera uma certa dúvida, né? Sim. E esse um que eu passei aí no WhatsApp, você não preencheu, né? Eu dei uma olhada, mas eu acho que eu não respondi, né? Sim, pelo menos não tem a sua anotação aqui. Ah, tá. Eu só fiz, mas não passei para ti no WhatsApp, tá certo? Você participa bem, né, bastante aí das lives, né? Sim, sempre. Olha, eu acredito que você esteja mais para o 9, mas eu gostaria que você preenchesse aquele questionário para mim analisar o questionário junto com a sua dinâmica, tá? Porque aí a gente pode classificar melhor, ter um nível de certeza, porque você está em dúvida, né? Sim, sim. Mas dê uma olhada bem, analisa bem o 9, acho que tem a gravação aí no WhatsApp, do grupo tem a gravação. Dá uma olhada melhor, ou ouve melhor, né? Porque a gente não gravou, só gravou o áudio. Ô Luiz, você pode postar esse questionário de novo? Porque Posso. eu não estou achando ele aqui. Eu mando para você. Tá. Manda no grupo para mim. Manda no grupo, Luiz. Eu mando de novo, então, no grupo. Tá Amanhã bom. eu mando de manhã. Esse questionário, Luiz, tu te refere a respeito daquelas imagens de texto, o cara escolher a letra, é isso? Isso. Tá, esse eu fiz. Em relação e é um questionário curto, já é curto para não gerar dúvida, né? Porque quando tem muitas perguntas, as pessoas ficam, como eu falei para a Viviana, as pessoas as pessoas racionalizam demais, né? E aí Sim. gera dúvida depois. Aquele dia da primeira live que tu leu cada número, né? E as suas características, eu me identifiquei 100% com 8. Aí depois eu fui dar uma olhada naquele polígrafo do André, que tem na plataforma. Aí eu fiquei com um pouco de dúvida, mas mesmo assim me identificando bastante com 8. Aí eu queria ver contigo o teu retorno a respeito do teste, aquele do grupo, né? Ah, sim. Você preencheu o teste? Preenchi, te mandei. Mandei no grupo, né? Pois é, Deoclésio, mas eu acho que você... Como que você se sente com relação às atitudes que você vai ter, as atitudes que você procura... Você racionaliza muito a atitude, tem medo de fazer as coisas ou não? Normalmente não. Tipo, acontece alguma coisa que eu tenho que tomar uma atitude, eu já procuro identificar a melhor atitude no momento e eu já vou lá e faço. Você é um cara medroso ou não? Não, dificilmente. Agora que eu estou trabalhando mais sozinho, assim, eu confesso que eu me sinto meio perdido. Eu trabalhei durante 17 anos, que eu já falei, como em carro forte. A maior parte do tempo eu trabalhei como chefe de equipe. E eu gostava muito de trabalhar com chefe de equipe, coordenar a equipe, fazer o planejamento de como é que a gente vai fazer cada situação e tudo. Me identifiquei muito naquela questão de bater de frente para defender os meus comandados, ou seja, na hierarquia da empresa, a minha equipe ficava sob o meu comando e eu não permitia que o meu chefe interagisse direto com eles. Por exemplo, se fosse criticar a atitude de um guarda meu na rua, eu sempre deixei bem claro para eles falarem comigo e eu falava com o meu guarda. Certo. Então, eu tive bastante problemas assim nas empresas, nas duas empresas que eu trabalhei. Uma eu trabalhei durante 12 anos, na outra eu trabalhei 5, e isso sempre se repetia, esse confronto com a minha chefia em relação aos meus comandados.
a minha equipe, quem coordenava era eu, então se tivesse acontecendo alguma coisa de errado na minha equipe, que eles trouxessem para mim, aí eu resolveria, né? Então, eu sempre tive esses atritos, assim. Tá certo. Você se vê mais no 8? Eu me vejo, naquele texto que tu leu no dia da primeira live, eu me vi totalmente no 8. Totalmente. Agora eu fiquei mais em dúvida depois que eu fui dar uma olhada naquele polígrafo que tem na plataforma estática, que diz algumas coisas ali que eu não sou tanto, assim. Então, só que daí eu não sei em que asa daí eu me colocaria. Pode ser um 8 com asa 1, com asa... Qual que é o outro que você falou? Não, eu não identifiquei nenhuma outra asa, assim. Me achei completamente 8. Ah, entendi. Qual que é o nível de certeza com relação ao 8? Olha, eu poderia dizer... Agora, aquele dia da primeira live eu te diria 100%. Agora eu te diria uns 80% depois que eu li esse outro texto ali da plataforma. Continua um nível bem alto, né? Continua bem alto. Muita coisa que é falado ali eu me identifico muito. Entendi. Vamos deixar você com 8 a princípio. Se por acaso você ficar igual o Marcos com muita dúvida, a gente volta a conversar no particular. Tá, ok. Combinado. Certo? Só você pegar meu WhatsApp lá, a gente conversa. Beleza, então. Então tá. Mais alguém tem dúvida? Gostaria de identificar hoje, porque daqui a pouco nós vamos passar para uma outra etapa. Nós vamos passar para a identificação do vício emocional. Luiz. Oi, diga, Juliana. Eu acho que eu sou 4 com a asa no 5. Eu tenho quase certeza. Mas ainda tenho muito que aprender, estudar, mas acredito que sim. Pois então eu vou dizer que você é uma pessoa que tem muita certeza. Vendo a aula ontem, eu assisti até metade, né? Porque a minha internet pifou ontem, infelizmente. Mas vendo a terapia que o André fez com você, como você se comporta, né? Mais o questionário que você respondeu, você acertou 100% o seu tipo. Isso, 4 com a asa no 5. Me identifiquei muito. Tá certo. Parabéns, Juliana. Obrigada. Ô, Luiz. Conseguiu acertar 100%. Oi. Esse questionário que foi... Esse material que foi publicado agora no grupo, é esse o questionário? Não, eu não publiquei, não. Só foi o André que publicou. Não, alguém postou. 4. É esse aí, é de quem esse? Eu não Não, eu não... Quem que colocou no grupo? Foi eu que coloquei. Ah, então tá, obrigada. É esse aí que é o do Luiz? Foi ele que colocou anteriormente, eu só fiz replicou. postar novamente. Ah, então tá bom. Obrigada. Esse é o questionário, então. Esse é o questionário. Ah, então tá bom. Eu vou imprimir ele aqui agora. Obrigado. Tá. Aí você dá uma olhadinha e depois a gente conversa. Tá bom. Luiz, eu converso amanhã, tá? Boa noite, tá certo. Quem é tá melhor falando? Amanhã. Eu tô dizendo... Vânia, eu identifiquei mais comigo com 4 ainda. É? É a Vânia? É. Deixa eu ver se você respondeu o questionário, Vânia? Respondi sim. Você deu uma olhadinha no 6, Vânia? Oi? Você deu uma olhadinha melhor no tipo 6? Não, eu olhei, assim, eu olhei, mas o que eu mais me vi, assim, identificada foi com esse 4. Com 4? Então dá uma olhadinha melhor naquela gravação da aula que o André mandou. Dá uma olhada no tipo 6 lá, vê o tipo 6. Você tem uma pessoa medrosa, tem indecisa, como que você é?
Não, eu não sou muito medrosa, não. Tem hora que eu sou meio indecisa, um pouquinho. Entendi. Mas eu Então, penso de muito, repente, né? você pode ser um 4 com asa 6, né? Uhum. Acredito eu. Dá uma olhadinha melhor lá. Tá bom, obrigada, viu? Por nada. Alguém mais? Luiz, Oi. eu faço amanhã de manhã contigo, direitinho, e eu vejo esse questionário aí junto. Tá bom. Tá bom? Conversamos amanhã, então, no Tá particular. bom. Tá. Pessoal, mais alguém? O Paulo Sérgio entrou há poucos dias, né, Paulo? Eu tentei me achar, mas eu não me achei ainda, Luiz. Não se achou? Estou vendo você Não, aqui, não, rapaz. mas Como eu é não vi esse questionário, que eu também tive problema com a internet. Eu não vi o questionário, eu vou ver se eu pego ele, daí me ajuda. Tá certo. Se identificar. Mas você participa bastante das lives aí, eu mais ou menos tenho o seu tipo já na memória, mas vou deixar você se identificar primeiro. Ah, não, então me ajuda. Daí eu vejo se eu concordo. Não pode? Você dá uma olhada. É meio antiético a gente apontar os tipos. Não, mas eu acho que a gente está compartilhando, acho que não. Daí eu vou dar uma olhada. Porque quando você ajuda a pessoa a se identificar, fica mais correto, né? Aí a pessoa tem um nível de certeza maior. Ah, tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar mais e vou pegar o questionário, depois eu vou te falar e você me fala se... Tá certo. Se é o mesmo que você pensou. Entra no meu particular lá no WhatsApp e a gente conversa. Tá ok. Tá joia, combinado. Tá no ar, hein? Luiz. Boa noite. Luiz, tu falou agora há pouco ali que do que eu observo, falou agora pro rapaz que falou por último contigo, aqui pelo que tu observa dele nas lives, tu tem uma ideia de como ele seja. Aí me surgiu uma coisa assim, eu nas lives, por eu não ter tanto conhecimento dos assuntos que a gente aborda aí, de psicanálise e neurociência e tal, eu me mantenho mais no banquinho como observador, assim, como ouvinte dos debates e fazendo poucas participações, que não é muito o meu estilo. Geralmente, quando eu estou num ambiente que eu domino o assunto, eu interajo muito mais. Então, de repente, a tua percepção a respeito do meu número possa tá cortando o som, tá? Possa ter uma diferença em função disso ou não? Não, o que a gente observa, Dioclésio, de uma maneira geral, é o comportamento da pessoa diante de várias situações, né? Não é só quando você domina o assunto, é quando você fala a respeito de si próprio, discute as coisas, né? Então, eu já ouvi você falar algumas coisas, e é possível a gente conseguir identificar por aí. Ah, entendi. Eu mais ou menos tenho o tipo que devo ter certeza quase do teu tipo, mas eu gostaria que você desse uma olhada melhor para a gente ter mais segurança. Em quais tipos tu me aconselharia a dar uma olhada melhor? No 1, né, que você falou? Olha o 6 e o 8. O 6 e o 8. Isso. Tá, ok. Vou dar uma olhada depois. Dá uma olhada melhor lá. Qualquer coisa, entra em contato comigo que a gente esclarece dúvidas. Tá bom. Mais alguém aí está no ar e gostaria? Pastor Celso, gostaria de identificar? Eu coloquei, foi naquela pergunta lá que você fez do grupo 1, não é isso? Grupo 2, não é isso que você está falando? Isso. Lá é por grupo das perguntas, né? A e grupo 2, Y. Eu respondi. Então, está cortando um pouquinho a voz aí. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. O que o senhor acha de ter uma empresa onde o senhor lidera vários funcionários e, além disso, o senhor lidera uma comunidade também na igreja? O que o senhor acha? Luiz? Oi. Estou entrando aqui direitinho para
Repete para mim que eu tinha falado, falhou aqui. Eu disse o seguinte, o senhor tem uma empresa, né, ou trabalha com construção, lidera uma equipe de funcionários, pessoas que trabalham para o senhor, né? E além disso, o senhor tem a igreja, onde o senhor lidera também uma comunidade. Correto. O que o senhor acha do que eu acabei de dizer? Olha, o que você acabou de dizer, eu acho que eu não ouvi. Na questão não ouviu? Eu entrei depois do que você estava falando. Ah, entendi. Eu só ouvi o rapaz, o último rapaz que falou aí, o Deoclésio. Sei. Eu só ouvi ele falando. Tá me ouvindo melhor agora? Estou ouvindo. Então tá. Eu disse o seguinte, que o senhor lidera uma equipe de funcionários na sua empresa, no seu trabalho, lidera pessoas que lhe prestam serviço. E na igreja também o senhor tem uma liderança. Correto. E aí você está falando sobre ler as personalidades, não é isso? Isso. Com certeza. Cada pessoa tem uma personalidade, a gente tem tentado... Hoje mesmo, agora, eu atendi uma pessoa com a personalidade completamente agressiva e, no entanto, em certos momentos, o camarada é doce. E aí, explosões muito loucas, né? Aham. E como... Eu acho... pode falar. Aquela gravação que o André mandou no grupo, da minha aula da minha exposição de quinta-feira passada, dá uma olhada no tipo 8 lá. Do hemeograma, né? Isso. Dá uma olhada no tipo 8, porque o senhor é um líder, né? Uhum. Então, o 8 é o grupo do líder, é a liderança. Pelo trabalho que faz, por liderar na igreja, né? Tá certo? Correto. Eu vou dar uma lida lá direitinho. Lê lá e qualquer coisa a gente conversa pessoalmente depois. Tudo bem. Tudo bem. Pessoal, vamos então Luiz, dar conta. Oi? Diga, tá dando uma cola para todo mundo, para mim você não está querendo dar cola, né? É que você entrou essa semana, né, Paulo? Semana passada. Tá bom. Tá bom, não mereço essa... Não, você merece. Não, né? Oi, Roberto. Diga. Opinião de mulher serve ou não? Opinião serve, claro que sim. E minha mulher falou que eu sou 2 com asa 1. Se a opinião dela não for para bater em você com cabo de vassoura, serve. Eu acho que eu sou 5. Ela fala que sou 2. O seu nome você respondeu aquele questionário, né? Aham. Deixa eu ver aqui. Roberto. O que a sua esposa disse? Que eu sou 2 com asa 1. Rapaz, a tua esposa te conhece muito bem. Eu acredito que seja isso mesmo. Ah, tá. Eu sou muito manipulador. Então é você que manipula aí em casa, é? Não, eu só faço o que ela manda fazer. Fazer o quê, né? Ah, tá certo. É bastante obediente, né, o Akira? Mas eu acredito que você seja o 2 mesmo, tá, Akira? Né? Pela sua dinâmica, né? Eu acredito que seja o 2, você acertou. Ou melhor, ela acertou, né? Eu pedi opinião para ela falou, é o 2. Vou acreditar na intuição feminina, né? Tá bom, obrigado. Tá certo? Então, pessoal, vamos dar seguimento à aula no Enneagrama, onde a gente vai trabalhar a intensificação do vício emocional. Ou seja, do estresse do indivíduo quando ele recebe algo que não está de acordo com o que ele pensa, com aquilo que ele faz, a sua maneira de agir. Essa é uma ferramenta bastante importante e útil para quem lida com pessoa. Saber o que estressa a outra pessoa, por exemplo, o Akira acabou de falar que ele é um tipo 2, que a esposa dele identificou o tipo 2. Os vícios emocionais e as atitudes que vão estressar o Akira
não deve ser feito pela esposa dele, porque ele vai ficar estressado, vai ficar bravo, vai ficar nervoso, né? Então, essa ferramenta é muito útil nessa área. Na descrição dos nossos tipos, a gente pode ter um referencial sobre os diferentes valores e sobre a realidade, as visões e a realidade. Agora, veja como, no inconsciente, a sua atitude também pode estressar o outro, exigindo que ele se comporte de uma determinada maneira. Em vez de mudar, ele intensifica essa atitude. Ou seja, ele intensifica o vício emocional. No caso do 1, por exemplo, nós temos uma pessoa 1 aqui no grupo, mas ela não está no ar hoje. No outro dia a gente pode ver com ela. No caso do 1, o que estressa o 1 é fazer as coisas erradas, né? Porque o 1 é perfeccionista. Então, nesse capítulo, a gente tem um mapa que descreve as reações de cada tipo. Quando outras pessoas ou o mundo em que ele vive entra em não conformidade com o vício emocional dele. Em resumo, o mapa da intensificação do seu vício trata das reações em defesa do interesse do vício. Por exemplo, o tipo 6. O vício emocional do 6 é o medo. Qual é o desejo do tipo 6? Ele tem um desejo de segurança. Quando você tem uma atitude com o 6 que leva o indivíduo a maior insegurança, ele vai disparar o vício emocional dele, que é o medo. Então, quando algo ameaça o tipo 6, dispara esse processo. Tá? Quando ocorre a dessensibilização desse vício emocional, ou a intensificação do vício emocional, quando eles estão em estresse, seria o correto, não a dessensibilização, falei de forma errada. O tipo 1, por exemplo, tornam-se irritadiços, teimosos, são mais hostis. O tipo 2 tem apegos incriminadores. O tipo 2 vai incriminando a pessoa, vai disparando seu vício emocional. O tipo 3 são manipuladores frenéticos, têm baixa autoestima. O 4 já são críticos, trágicos e deprimidos, né, que estão nessa situação. O tipo 5 são mais analíticos, intelectualizados. O tipo 6 são mais rígidos, legalistas. O tipo 7 são mais alienados, fantasiosos. O tipo 8 são mais agressivos, vingativos, intolerantes. Isso quando dispara o seu vício emocional. E o 9 são de pouco senso de direção, são mais inseguros. Então, quando está nessa condição de estresse ou em estado extremamente compulsivo, consequentemente, sem os resultados pretendidos, nós vamos ter cada tipo com a tendência de buscar autojustificativas, que demonstrem o valor de suas estratégias compulsivas. Exemplo, autojustificativas são encontradas junto ao movimento das flechas, que nós vamos ver agora o movimento contrário às flechas. Só lembrando que no Enagrama mostra que cada indivíduo tem apenas um vício de comportamento. Portanto, quando afirmamos que ao nos movermos juntamente com as flechas, adquirimos as piores qualidades daquele padrão. Não queremos dizer que o vício de comportamento daquele padrão, e tampouco se muda do tipo. O indivíduo tem um tipo e vai continuar com ele a vida toda. Então, nessa intensificação do vício emocional, o tipo 1, ele vai ter como motivo de estresse o senso prático quando é inadequado, que o esforço não ajuda. Uma área em comum em que o senso prático não funciona é no âmbito dos relacionamentos. Fazer algo pode não ser tão útil quanto sentir. O tipo 1 assume as características do tipo 4, porque é um movimento contrário a flechas. Se vocês olharem aí no Enneagrama, tem todas essas flechas, essa figura de 9 pontas que geram flechas. Características assumidas pelo tipo 1 do tipo 4. Se torna depressivo, crítico, um indivíduo bastante trágico.
Então ele diz o seguinte: tanto que eu me esforço e os outros me atrapalham. Essa é a frase preferida do tipo 1. Como tratar o tipo 1? Nós temos que ser direto com ele e objetivo, falar como nós estamos nos sentindo e não emitir culpa. Cuidado com a atitude defensiva do 1. Não espera que ele mude punindo-o com o distanciamento. Então jamais deixe o tipo 1 isolado. Dicas de ouro para o tipo 1. Lembre-se que o tipo 1 é predominantemente prático. Comunique-se de forma prática, evitando suposições e possibilidades. Está se vendo aí, Paulo? Tô. Intensificando o vício emocional do tipo 2. Então, o tipo 2 vai ao 8 quando ele intensifica o tipo emocional. Ele assume todas as características do 8. O motivo de estresse por 2 é ele não se sentir valorizado. Rejeição, indiferença, tratamento impessoal, sensação de humilhação e injustiça. O tipo 2 não gosta de injustiça. Não necessariamente deve haver essa humilhação e injustiça, bastante que o tipo 2 interprete o que há. Às vezes o 2 interpreta que está vendo isso, não ouve, mas ele interpretou. Característica que ele assume do tipo 8. Ele é agressivo, vingativo e intolerante. Como que nós devemos tratar o 2 para ele não entrar em estresse? Devemos tratar ele de forma pessoal. Cuidado com o tom de voz do tipo 2. Daquela maneira assim, você tem que. Quer dizer, você está ordenando para ele, né? Está dando uma ordem. O tipo 2 não gosta disso. Pedir ao tipo 2 e não mandar. Cuidado com a crítica, com as ironias e com as indiretas. Expresse-se mostrando o quanto o assunto é importante para você. Quer dizer, o tipo 2, ele gosta que dê importância a ele, né? Então, se você o tratar de forma impessoal, você vai aumentar o estresse do tipo 2. Dicas de ouro. Como o tipo 2 é só tratá-lo com jeitinho, quando ele entrar em estresse, ajude-o a colocar para fora. E, no momento, ouça-o com respeito. Quando ele consegue desabafar, tudo fica melhor. Lembre-se que a motivação do 2 é ser querido, seja por meio de seu trabalho, ajuda ou colaboração. O tipo 3. Motivos de estresse do tipo 3. Fracasso, não identificar a saída. Lembre-se que o 3 é do grupo da imagem. Sentir-se impotente diante das situações. Esses são os motivos que estressam o 3. Enquanto o tipo 3 enxergar a luz no fim do túnel, ele estará se sentindo desafiado. O estresse consiste em não enxergar. Então, quer estressar o 3? Diga alguma coisa que ele não vai conseguir resolver. Com certeza ele vai ficar estressado. Ele assume algumas características do tipo 9, que é a procrastinação, a insegurança e pouco senso de direção. Como que nós devemos tratar o tipo 3? Desafio no sentido de, você pode. Seja direto e diga o que está em desacordo, mas não tome um tom pessoal. Dê a sua opinião, ela serve como baliza. Fale o positivo e não o negativo. Cuidado com o tom trágico ou pessimista do tipo, isso não vai dar certo. Para o 3 é a morte, quando você diz que não vai dar certo. Porque o 3 é o workaholic do Enneagrama, ele é um indivíduo trabalhador, lutador. Quando você dá um desafio para ele, ele vai em frente. Os tipos 3 inventaram a palavra feedback. Então, use e abuse. Tem que sempre estar dando um feedback para o 3, né? Olha aí, nós temos alguns 4 aí no grupo, então vamos agora prestar atenção. Motivos de estresse para o tipo 4.
O tipo 4 não gosta de rotina. Dificuldades em expressar-se, o 4 tem muita dificuldade na expressão. Quando ele se sente impedido na manifestação pessoal, inautenticidade e sentir-se ordinário, comum, né? Não é ordinário no sentido de mal, mas é no sentido de comum. Características que o tipo 4 assume do 2. Podem se mostrar servis como meio de vitimização. Ele é incriminador, apegado. E ele diz assim, se pelo menos fosse assim. É uma atitude do 4. Como tratar o 4? Saiba que emocionalmente os 4 são instáveis. É bom que as pessoas vão prestando atenção aí, que isso também pode ajudar a identificação do tipo. Permita espaço para ele, sempre para dar um jeitinho dele nas coisas. Incentive a criatividade do 4. Eu disse na aula passada que os 4, eles são decoradores, arquitetos, eles são das profissões que gostam de criatividade, como organização de ambiente, e por aí afora. Dicas de ouro para o 4. Todo tipo 4 tem grande habilidade em criar uma atmosfera ao redor dele, é o que acabei de falar. Tanto positiva quanto negativa. Perceba se sua atitude não contribui para a sua vitimização. O 5, eu não sei se falo 5, porque acho que não tem nenhum no Enneagrama, a não ser eu próprio. Né? Então, eu acredito que não preciso falar o 5. Mas se alguém quiser, eu falo Vamos também. conhecer você, Luiz. Oi? Vamos conhecer você. Vamos conhecer então você. Eu vou falar o 5, porque tem alguém pessoas que não se identificaram ainda, de repente pode ser o 5. Fala sim, Então, porque eu me pareço bastante com 5, eu quero ouvir. Então, vamos lá. A identificação do vício emocional do 5. Qual é o seu motivo de estresse? Quando ele se sente invadido. E quando a pessoa dá exigência de contato. O 5 não gosta de contato físico, de muitos contatos, né? Quando ele se sente invadido na sua liberdade, ou seja, a perda da liberdade. Quando o 5 não se sente compreendido. E quando você age com o 5 com intransigência. Quais as características que ele assume do tipo 7? São alienados e fantasiosos. Esse é o momento em que o 5 vira o eremita do Enneagrama, ou seja, ele se isola, né? Fica totalmente isolado. Ele diz assim, não necessito ir a uma festa. Se você vai, quando voltar, me conta como foi. É igual se eu estivesse tido lá. Então, essa é uma frase bem comum do 5. Quando ele quer ficar em casa, ele é casado e a esposa convida para ir numa festa, ele solta essa daí. Não, bem, não preciso ir lá. Você me conta como foi a hora que você chegar. Essa é uma atitude bem comum do 5. Como tratar o tipo 5? Nunca se empolgue tentando convencer o tipo 5. Ofereça informações para que ele possa discernir. Saiba que ele necessitará de tempo para concluir. Não exija maior contato. Motive-o a se expressar. Então, o 5, Paulo, se você vai vender algum produto no mercado que tem um 5 comprador, você nunca pode pressionar ele para comprar. Você tem que esperar ele decidir por si só. Decidir. Ele vai pensar, vai analisar a sua mercadoria, depois ele vai comprar. Ele nunca vai comprar na sua primeira visita. Não exige maior contato, né? Não exige maior contato com o 5. Motive-o a se expressar. Uhum. Dicas de ouro. Não é uma boa ideia passar na casa do 5 sem avisar. Então, meu amigo, quando você vai na casa de um 5, liga para ele, pega o telefone e diz, eu estou aí na tua casa, posso ir aí? Ele fala assim, não pode, porque eu estou ocupado. Não vai não, porque ele vai soltar o pitbull em cima de você.
Vai soltar os cachorros. Mesmo que pareça um exagero avisar o 5. Se ele estiver muito fechado, se ele estiver em estresse, comunique o que percebeu e ofereça-se para quando ele quiser conversar sobre o assunto. Não é quando você quer, é quando o 5 quer. Então, cuidado também para não ter uma invasão com o 5. Tá? Luiz, eu estou impressionada porque eu me identifico muito com 5 também. Acho que eu estou me identificando até mais com 5 agora do que com 4. Tá certo. Depois nós conversamos pessoalmente. Tá. Bom? Vai prestando atenção nos outros tipos aí, depois a gente vê. O 6, quando há o estresse do 6, quando ele fica em estresse, sentir-se ameaçado, mudanças inesperadas, não ter o controle. O 6 tem pavor quando ele não controla as situações. Perder a segurança, ele não gosta de se sentir inseguro, porque é no grupo do medo, né? E quando ele tem que se submeter a alguma coisa, o 6 contrafóbico, ele não se submete a nenhuma ação. Quando ele assume características do tipo 3, ele se torna um indivíduo frenético, argumentador, manipulador, é a estratégia do advogado-diabo, né? O advogado-diabo está sempre manipulando os outros. Né? E o 6 tem muita baixa autoestima. Como que nós devemos tratar o 6? Passar segurança naquilo que a gente fala, ser congruente, ter voz e atitude, né? Congruência nas duas ações, comunicar de forma clara, sem deixar dúvidas, evitar generalizações do tipo, deixa comigo, se prometeu para o 6, cumpra, se não vai poder cumprir, não prometa, ou avise com uma certa antecedência. Dicas de ouro para o 6. Lembre-se das lacunas mentais. Nunca deixar espaço aberto para suposições, porque eu sei, se você deixar ele supondo, ele vai ficar o ano inteiro pensando o que ele vai fazer. Ele é do grupo do medo, né? Nós falamos isso semana passada. O tipo 7. Nós temos aí uns 2 ou 3 do grupo do tipo 7. Quando que esse estresse do 7 se intensifica? O 7 não gosta de rotina e nem de métodos, de metodologia que lhe cause, ele fica enfadonho. Então, ele não gosta de rotinas metódicas. Ele se estressa quando o 7 perde a sua liberdade. Ou quando o 7 tem que se adequar à situação. Aí ele assume características do tipo 1, que é irritado, teimoso, hostil, ele se torna intransigente. Como tratar o tipo 7? Sempre dizer o que e não como. Aceitar a sua necessidade de mudar o método. Desafie-o, mas não coloque um peso sobre seus ombros. Quando muito empolgado com algo irreal, deixe que ele caia em si, sem se identificar. Dicas de ouro para o tipo 7. Devemos sempre lembrar que o 7 se motiva pelo dinamismo. Aponte o objetivo e desafie-o a buscar soluções criativas. Não espere que ele ande na linha. O 7, ele tem muito jogo de cintura. Né? Então, nunca deseje que o 7 ande na linha. Ele vai sair sempre fora dos padrões. O tipo 8. Como que ele intensifica seu vício emocional? Quando o 8 tem que se submeter a alguma coisa. Dioclésio, dá uma olhada aí com mais carinho nessa leitura agora. Quando ele tem que se submeter, quando ele tem que baixar sua guarda, e quando ele se sente traído por um amigo, por uma situação que o constrangeu. Quando que ele assume características do tipo 5? Eles são bastante analíticos e estrategistas, quando o vício emocional está em evidência.
Este movimento de parar tem como objetivo criar o contra-ataque. Como tratar o tipo 8? Não tente lhe impor as coisas. Ofereça liberdade de ação para o 8. Não se identifique com seu jeito agressivo. Seja assertivo e não agressivo. Posicione-se. O 8 tem uma dificuldade muito grande quando você fica, talvez, vou pensar, não sei se eu quero. Isso irrita o 8. Então, seja sempre de uma posição firme. Seja assertivo. Dicas de ouro para tratar o 8. Seja o pescoço e não a cabeça. Aponte para as possibilidades e deixe o 8 escolher. Nunca diga o que o 8 tem que fazer, porque ele é um líder. Se você for dizer para ele o que ele tem que fazer, ele vai se estressar, né? O tipo 9. Quais são os motivos de estresse para o tipo 9? O que intensifica seu vício emocional? A pressão, nunca devemos pressionar o 9. Exigência de posicionamento, tem que deixar o 9 pensar um pouquinho. Conflito, o 9, como é um pacificador, ele não gosta de conflito. Então, quando você tem um 9 em casa e muita briga, muita discussão na família, você estressa o tipo 9. Embora ele tenha grande resistência e tolerância, ou seja, eu falei na aula passada que o 9 tem uma caixa d'água enorme. Mas ela também enche, não se esqueça disso. A caixa d'água, você vai pondo água, uma hora ela derrama, né? Característica assumida do tipo 6, que é o movimento contrário à flecha. Legalistas, são rígidos, são também intransigentes. Como tratar o tipo 9? Não devemos ajudar o 9 a decidir as situações. Devemos permitir-lhe que tenha um pouco de paciência. Você tem que esperar o tempo do 9, não pode pressionar ele. Então, evite pressioná-lo. Ouça-o, mesmo que ele divague um pouco. Não assuma que você já entendeu o que o 9 quer. Dê o tempo dele. Dicas de ouro. Na verdade, é muito fácil lidar com o tipo 9, pois ele se adapta com facilidade às situações. Mas lembre-se que muito da capacidade adaptativa dele vem da sua indolência, ou seja, da sua procrastinação. Sendo assim, evite sempre decidir por ele. Essa é a intensificação dos vícios emocionais. Alguém tem alguma dúvida? Ou posso passar para outra etapa, que é o desenvolvimento de virtudes? Para mim está tranquilo. Para mim ficou claro também. Então, vamos passar para outra etapa, que é o desenvolvimento das virtudes. Essa é a etapa 3, porque a gente divide o Enneagrama em 3 etapas. Se a gente concluir essas 3 etapas nessa aula de hoje, na próxima o André pode passar as psicopatias que ocorrem em cada tipo, né? São mais comuns, que eles podem passar para nós. Então, no desenvolvimento das virtudes, porque o Enneagrama já até agora a gente falou de falhas, de vício emocional, né? Mas como tudo na vida, nada tem só coisa errada. Tem o lado certo das coisas também. Todos nós temos falhas. Eu prefiro falar em falha, não gosto de falar na palavra erro, porque erro, fardo se torna muito pesado. E uma falha a gente tem maior capacidade e fica mais fácil resolver as falhas, né? Então, essas virtudes que a gente tem também é importante falar, porque, afinal, não temos só falhas. As virtudes são sempre catalisadoras, ou seja, elas aceleram o processo. A gente viu isso em terapia, já tem visto desde o início. A terceira etapa do Enneagrama consiste em recuperar a capacidade de reconhecimento emocional, que é a função principal do centro emocional. Ou seja, as virtudes servirão como mecanismos aceleradores do processo
contato consigo próprio ou consigo próprio. Aí esses tipos, eles se tornam, dentro do desenvolvimento de virtudes, o 1 desenvolve a serenidade, o 2 desenvolve a capacidade da humildade, o 3 desenvolve a capacidade da sinceridade, o 4 da equanimidade, o 5 do desapego, o 6 da coragem, o 7 da sobriedade e o 8 da inocência. Sem dúvida, as virtudes são importantes, mas uma só é a chave para cada tipo. Serenidade, do tipo 1. Exercitando o movimento de neutralização, quando a gente aprende a fazer do limão uma limonada, o tipo 1 poderá desenvolver a virtude da serenidade. Serenidade não significa ausência de sentimento, mas um estado de consciência que permite que todos os sentimentos venham e vão, e sejam plenamente vivenciados enquanto ocorrem, sem ser julgado como bônus ou como maus. Para o tipo 1, a serenidade é necessária para que possa se desidentificar dos julgamentos rígidos sobre o certo ou errado, porque a gente viu que o tipo 1 é perfeccionista, né? O justo e o injusto, só assim, livre dos julgamentos, poderá aceitar e valorizar seus sentimentos. O tipo 1, quando ele desenvolve seu vício emocional, ele se sente julgado, né? Porque é a sua capacidade que está em jogo. É a sua capacidade de fazer bem feito, e por aí afora. O tipo 2, ele desenvolve a humildade. Se o seu vício emocional está em estresse, quando ele faz um movimento contrário às flechas, ele vai desenvolver a humildade. Exercitando o movimento de neutralização, enfrentando as próprias necessidades, voltando-se para si mesmo ou si mesma, acreditando em seus insights e admitindo a sua vulnerabilidade e carência. O tipo 2 é bastante carente. O tipo 2 poderá desenvolver essa virtude, ou seja, a virtude da humildade. A humildade é um estado interior de autoaceitação, necessário para que o tipo 2 possa encontrar a resposta sobre o que ele deseja. O tipo 3. O tipo 3 desenvolve a sinceridade. Exercitando o movimento de neutralização, ou seja, enfrentando honestamente suas falhas, admitindo suas ineficiências e valorizando seus relacionamentos pessoais, coisa que o 3 não faz. Eu disse que o 3 é o workaholic do Enneagrama, então ele acumula bens, né? Tem fazendas, tem apartamento, duas motos importadas na garagem, duas lanchas de 36 pés. Então, o 3 ele acumula muito e ele tem uma grande dificuldade nas suas relações pessoais e interpessoais. Aí o 3 pode desenvolver a virtude da sinceridade. A falta de sinceridade do 3 não é externa, mas é com ele mesmo, adaptando-se à imagem idealizada, fabricando emoções adequadas e anestesiando seus sentimentos reais. O tipo 4, a equanimidade. Quando o tipo 4 exercita o movimento de neutralização, ele assume a responsabilidade sobre seus sentimentos e ele olha para o momento agora, para o hoje. O tipo 4 poderá desenvolver a virtude da equanimidade. Equanimidade é a capacidade de ficar íntegro e em harmonia ao meio, a qualquer situação. A inveja desloca a atenção para fora do eu e gera no tipo 4 uma comparação e desvalorização de si mesmo. Então, o 4 se desvaloriza muito.
quando desenvolve essa virtude, ele passa a se valorizar bem mais. O tipo 5. O tipo 5 tem que desenvolver a virtude do apego, do desapego. Porque o tipo 5 é muito apegado, muito avarento. Mas é avarento nas atitudes, não tem nada a ver com dinheiro. Se bem que o 5, se não tomar cuidado, é um tipo que tem muita falta de dinheiro. Está sempre sem dinheiro. Porque ele diz assim, para que eu vou ganhar se eu vou ter que gastar depois? Essa é a tônica do 5. Exercitando o movimento da neutralização ou enfrentando honestamente suas dificuldades no contato e na repressão dos impulsos. O tipo 5 poderá desenvolver a virtude do desapego. Porque o 5, eu disse na aula passada, que ele acumula muito conhecimento, é um rato de internet, lê milhares de livros, faz vários cursos, e se não tomar cuidado, o 5 não realiza nada. Ele só pensa, só faz, não tem atitude, não tem ação. Uma possível armadilha para o 5 é confundir o distanciamento, atitude que assume com facilidade, com o desapego. Para o 5, o desapego é da mente, da sua atitude racionalista, da sua crença, na estratégia analítica. Então, o 5 também, nós temos líderes religiosos, temos pastores no 5, porque ele gosta do conhecimento, né? Quando você vai discutir com o 5, ele primeiro olha para você e diz assim, olha, se ele acha que você não sabe bem o tema, você não tem muito conhecimento, ele diz assim, vai aprender um pouquinho mais, depois você vem discutir comigo. Então, o 5, se não tomar cuidado, ele é bastante arrogante. Quem pode sentir medo, não precisa de ter medo. Esse é o 5. Ou melhor, é o 6, que vai desenvolver essa virtude. Desenvolvimento de virtude no tipo 7. Exercitando o movimento de neutralização e ponderando sobre o que quer a curto e a longo prazo, o tipo 7 poderá desenvolver a virtude da sobriedade. Estar sóbrio é o contrário de estar embriagado. E o tipo 7 sofre de embriaguez mental. Muitos planos, projetos e possibilidades, buscando o maior número de experiências. Sobriedade é um estágio interior necessário ao 7, para que ele possa calar seu tumulto mental e simplesmente sentir. O tipo 8. Desenvolvimento das virtudes do 8. O 8 deve desenvolver a inocência, exercitando o movimento de neutralização, valorizando o sutil e compartilhando a sua força. O tipo 8 poderá desenvolver a virtude da inocência. A inocência é um estado interior, no qual vê-se o mundo como um lugar seguro, sem segundas intenções. Para o tipo 8, o que é necessário para que possa reconhecer seus sentimentos e dar valor a eles, na luxúria eles são reprimidos pelo desejo da intensidade. Então, o 8 tem como vício emocional a luxúria. Certo? Assim, nós concluímos esses tipos. A primeira, a identificação dos tipos. E o 9, tu não falou do 9? Luiz, eu acho que você pulou o 6 também, porque você está falando, eu estou copiando, estou escrevendo, eu me lembro de você ter falado apego 5, sobriedade 7, qual que é o 6? Deixa eu ver o 6 aqui. Como é que é desenvolvimento de virtudes do 6? Enquanto eu acho o 6 aqui, eu vou falando do 9. Tá. O desenvolvimento de virtudes do 9 é conseguir
desenvolver a equanimidade na questão do vício emocional do 9, que se refere à procrastinação. Ou seja, é mudar totalmente, ser mais ativo, mais proativo, né? Porque o 9 tem essa dificuldade. Então, o 9, quando se torna mais proativo, ele assume essa característica no desenvolvimento de virtude. Tá certo? E o 6 tem que desenvolver a coragem, quando ele exercita um movimento de neutralização. Ele tem que se familiarizar com aquilo que é diferente. O tipo 6 poderá aí desenvolver a virtude da coragem. A coragem aqui não é externa, e sim interna. Para confiar em si mesmo. O 6 precisa confiar bastante em si mesmo. Ele é do grupo do medo. Sua percepção instintiva e no discernimento a partir do sentir, quem não pode sentir medo tem que estar sempre com medo. É o que o 6 pensa. Quem pode sentir medo não precisa ter medo. Então, o 6 ele está sempre em dúvida com relação às coisas, sempre sentindo medo. O medo na ação, o medo de ser assaltado, o medo de sair na rua e sofrer um acidente, o medo de andar no elevador. O 6 está sempre com essa, digamos, com um pezinho atrás, com uma pulga atrás da orelha, né? Como a gente diz. Esse é o tipo 6. Certo? Só um recadinho rapidinho. Diga, André. A hora que acabar, eu vou passar um exercício para todo mundo fazer ao mesmo tempo, que é um exercício bem bacana aqui que eu desenvolvi, tá? Ótimo, André. Legal. A minha parte foi concluída. Se vocês tiverem dúvidas, a gente pode tentar esclarecer. Não, acho que agora, depois que você falou o 6, porque eu estava anotando também, falei, será que eu não vi o 6? Mas aí você falou o 6 agora e falou o 9, então, para mim, tá ok. Ok. Eu acho que eu falei duas